Tem um momento na vida em que o corpo começa a responder diferente. Não é quando você promete, não é quando você se empolga. É quando você começa a agir de um jeito que ele reconhece como verdade. O corpo não entende discurso, ele entende repetição, ele entende constância, ele entende comportamento. E talvez isso explique por que tanta gente tenta mudar, mas sente que o corpo não acompanha. Porque o corpo não confia em palavras, ele confia em atitudes repetidas. Se você já tentou começar várias vezes, parar, recomeçar, mudar tudo de uma vez, se já sentiu que seu corpo parecia cansado antes mesmo de começar, isso não é fraqueza, é falta de confiança construída. E confiança no corpo não nasce da força, nasce da coerência. Quando você acorda e faz o mínimo mesmo sem vontade, quando você respeita seus limites, em vez de ultrapassar tudo de uma vez, quando você cuida hoje sem esperar o cenário perfeito, o corpo percebe, ele começa a entender que dessa vez é diferente, porque o corpo tem memória, memória de exagero, memória de abandono, memória de promessas quebradas. Toda vez que você começa com tudo e para do nada, o corpo aprende uma coisa perigosa. Isso não vai durar, e quando ele aprende isso, ele se protege, ele trava, ele dói, ele pesa, ele cansa antes da hora. Não porque você é fraco, mas porque ele não confia mais no processo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa diferente. Sem fórmula pronta, você está tentando convencer o seu corpo ou está provando para ele que pode confiar? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Convencer é empolgação, provar é repetição. E o corpo só confia quando vê consistência. É por isso que pessoas que não fazem nada extremo, que não vivem no limite, que não treinam como atletas profissionais, conseguem resultados duradouros. Elas não estão tentando vencer o corpo, estão ensinando o corpo a caminhar junto. E isso muda tudo. Quando o corpo começa a confiar em você, ele responde melhor ao treino, recupera mais rápido, dói menos, adapta melhor. Mas quando não confia, qualquer esforço vira sofrimento. E aqui entra algo que quase ninguém fala. Seu corpo não foi feito para extremos constantes. Ele foi feito para adaptação progressiva. O problema é que muita gente vive como se estivesse em uma guerra contra si mesma. Treina com raiva, come com culpa, descansa com medo e cobra resultado imediato. Isso não constrói confiança, constrói tensão. E tensão constante cobra um preço. Coluna sobrecarregada, joelhos inflamados, ombros rígidos, sono ruim, irritação constante. Não é falta de força, é excesso de agressão ao próprio sistema. Se você não é atleta de alto rendimento, se sua vida não é dedicada exclusivamente ao esporte, não existe motivo real para viver no extremo. Existe motivo para viver no equilíbrio disciplinado. Disciplina não é se destruir. Disciplina é se respeitar o suficiente para continuar. Quando você treina hoje pensando em treinar amanhã, quando você se alimenta pensando em viver bem daqui a 10 anos, quando você dorme pensando em recuperação e não em culpa, o corpo percebe, ele começa a confiar. E quando o corpo confia, algo muda por dentro. A dor deixa de ser constante, o esforço deixa de ser pesado, o processo deixa de parecer impossível. Mas isso exige maturidade, exige entender que não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Não é sobre sofrer para merecer, é sobre cuidar para sustentar. E aqui entra uma verdade simples, mas dura. O corpo não precisa ser castigado para mudar. Ele precisa ser respeitado. Se você treina hoje com consciência, se respeita seus sinais, se entende quando parar, quando avançar, quando ajustar, você não está sendo fraco. Você está sendo inteligente, porque longevidade é força silenciosa. Agora, se isso que estou falando está fazendo sentido para você, aproveita esse momento e deixa um like. Não por mim, mas porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão cansadas de viver em guerra com o próprio corpo. E segue comigo, porque o que vem depois disso é ainda mais profundo. Existe um ponto em que o corpo começa a responder antes mesmo de você perceber. A respiração melhora, o sono encaixa, a disposição aparece sem esforço exagerado. E aí você entende, não foi o treino em si, foi a relação que mudou. Você parou de exigir e começou a conduzir. E conduzir exige clareza. Saber quando, saber como, saber por quê. Porque quando você sabe o porquê, o corpo acompanha o como. E se você está aqui, ouvindo até agora,
Talvez seja porque seu corpo esteja pedindo exatamente isso. Menos extremos, mais constância, menos cobrança, mais direção. Fica aqui, respira, absorve, porque quando o corpo começa a confiar em você, a transformação deixa de ser luta e passa a ser consequência. Fim. Existe um ponto em que você para de negociar com o próprio corpo e começa a dialogar com ele. Não é um acordo feito em palavras, é um acordo feito em comportamento. Você começa a perceber isso nos detalhes. Você acorda e o corpo não reclama tanto. Você se movimenta e não sente aquele peso constante. Você termina o dia cansado, mas não destruído. E isso não vem de intensidade maior. Vem de coerência, porque o corpo é um sistema inteligente. Ele observa padrões. Se hoje você cuida e amanhã abandona, ele aprende instabilidade. Se hoje exagera e amanhã some, ele aprende desconfiança. Mas quando você aparece todo dia, não perfeito, não no máximo, mas presente, algo muda. O corpo começa a liberar energia em vez de guardar defesa. E aqui está uma verdade que quase ninguém aceita no começo. O corpo trava quando não confia na mente. Ele cria dor como alerta, cansaço como freio, desânimo como proteção. Não para te sabotar, mas para te impedir de repetir ciclos que já deram errado. Quantas vezes você já prometeu, agora vai? Quantas vezes começou com tudo e terminou sem nada? O corpo lembra. Ele sempre lembra. Por isso, quando você começa diferente, ele estranha. No início, parece lento, parece pouco, parece que não está funcionando, mas está, porque confiança não nasce em explosão. Nasce em repetição silenciosa. E é nesse ponto que muita gente desiste. Justamente quando o corpo está começando a acreditar. E aí vem a parte mais delicada do processo: aprender a não se punir por não ser extremo. Vivemos numa cultura que romantiza sofrimento, que confunde dor com mérito, que vende a ideia de que se não está doendo, não está funcionando. Isso é mentira. Dor constante não é sinal de evolução. É sinal de excesso, especialmente quando falamos de pessoas comuns, vida comum, rotina real. Joelho que dói todo dia não é vitória. Coluna travada não é disciplina. Exaustão mental não é foco. Isso é aviso. E ignorar aviso não é força, é imprudência. Quando você respeita o corpo, ele te devolve tempo. Tempo de movimento, tempo de energia, tempo de vida. E respeitar o corpo não significa fazer pouco. Significa fazer o necessário, significa saber quando avançar e quando segurar, porque disciplina madura não grita, ela sustenta. Você começa a entender que não precisa provar nada para ninguém, não precisa competir com vídeos, com comparações, com padrões irreais. Você só precisa ser consistente o suficiente para não se abandonar. E isso muda tudo. A mente acalma, o corpo responde, a rotina encaixa, e aí você começa a perceber algo poderoso. O corpo começa a confiar antes da mente. Ele responde mesmo quando você ainda duvida. Ele entrega mesmo quando você ainda questiona. E isso acontece porque dessa vez você não prometeu, você mostrou. Mostrou acordando, mostrou cuidando, mostrou respeitando limites. Mostrou voltando no dia seguinte, e confiança se constrói assim. Agora deixa eu trazer isso para o mundo real. Hoje, muita gente vive cansada antes mesmo de começar. Não é falta de capacidade, é excesso de cobrança. As pessoas querem resultado rápido em corpos que passaram anos sendo negligenciados. Querem mudança em semanas, de hábitos construídos por décadas. Isso não é justo com o corpo. O corpo precisa de tempo, precisa de previsibilidade, precisa de segurança. E segurança vem da disciplina simples, não da disciplina violenta, mas da disciplina diária. Aquela que não falha quando o humor falha. Aquela que não some quando a motivação acaba. Aquela que continua mesmo sem aplauso. Se isso que você está ouvindo faz sentido, deixe um comentário depois dizendo o que mais te pega nessa jornada. O começo, a constância ou o medo de parar de novo. Isso ajuda a criar uma conversa real aqui, porque ninguém cresce sozinho. E chegando aqui, eu quero que você entenda algo essencial. Disciplina não é rigidez. É compromisso com o que te mantém de pé. É saber que o corpo é sua casa. E casa não se constrói quebrando tudo todo dia. Ela se constrói tijolo por tijolo.
respiração por respiração, passo por passo. E quando você entende isso, a disciplina deixa de ser peso e vira identidade. Você não faz porque tem que fazer. Você faz porque é quem você é agora. E quando isso acontece, não tem volta. Porque o corpo confia, a mente alinha, a vida muda. E é isso que a disciplina X representa. Não o extremo, não o sofrimento, mas a força que permanece. A disciplina que constrói, a disciplina que sustenta, a disciplina que liberta. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E segue por aqui, não por obrigação, mas porque caminhar junto deixa tudo mais possível. Disciplina X, a força silenciosa que muda a vida todos os dias.